Estão no canal Candelabro AD e que nós vamos ler Números 27, começando do 12, quando tem aqui na epígrafe: Deus prediz a morte de Moisés. A passagem também se encontra em Deuteronômio 3, capítulo 3, e os versículos do 23 ao 28. Diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Interessante que Deus mostra o monte e diz a promessa de ter dado aos filhos de Israel. 13. Tendo vistos, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão, que Arão já tinha morrido, e que Moisés só iria ver a terra, não iria adentrar a terra prometida, não iria entrar. Aí diz: porquanto, diz o motivo, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés era um líder, era obediente, mas em determinado momento não santificou o povo, porque não é fácil liderar, né? Muitas vezes os líderes são a carga às vezes pesada, e naquele momento de carne saem da esportiva e podem cometer coisa que não agrada ao Senhor. Mas não é fácil liderar, né? Quem é líder sabe dessas coisas. O Senhor tem sustentado, então por isso que o povo tem que ajudar os seus líderes a seguir a caminhada aqui na terra, obviamente, né? Mas que, mesmo sendo difícil, o líder tem que ter um autocontrole, porque ele não é perfeito, mas quando ele sai, aí vê o que acontece, né? Mas Deus não desprezou ele, apenas disse. Então vamos lá ao 15. Então disse Moisés ao Senhor, olha a preocupação de Moisés com o povo. O Senhor, então disse Moisés: o Senhor, o autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação. Está vendo? O Moisés preocupado com o povo, independente do que ele fora repreendido, entrar. Aí ele disse, Deus já sabia disso, mas Moisés está preocupado e dizendo que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Vendo? Para que a congregação do Senhor não seja ovelhas que não tem pastor. Porque o pastor, na verdade, naquelas terras do Oriente, eles tomavam conta de animais e eles zelavam, lutavam e protegiam contra os lobos. Então aqui faz alusão, usando aquele pensamento do cotidiano, está não se falando mais de animais, está falando de um guia que zela do seu povo como um pastor. Então, assim, tem uma passagem que quando fala Raquel era pastora, está dizendo que ela tomava conta de animais, do rebanho do seu pai. Mas aqui a conotação, apesar de estar falando pastor, e eles viviam mesmo desse tipo de atividade, aqui está falando no sentido de um líder que guiava pessoas e não animais.
Aí é apresentado esse líder. Josué é designado sucessor de Moisés. Por isso, em todo lugar, espera-se que se preparem sucessores, porque ninguém vai ficar para a semente, né? Então é interessante isso aí. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, com E maiúsculo, ó. O Espírito, não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, né? Impõe-lhe as mãos. É interessante que o Espírito de Deus, ele habitava externamente, né? Assim, usava, mas ele não habitava permanente, como se vê no Novo Testamento. Mas Deus já operava, o Espírito de Deus já operava. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote. Tudo tem uma ordem, tem cada pessoa na sua função, tem o sacerdote, Deus trabalha organizadamente, ó. Apresentam, Deus aprovou que Moisés disse que realmente precisa uma liderança, né? Agora, apresentada por Deus. Agora, não é Deus que vai descer e levantar homens. Ele indica, toca no coração. Mas são homens que levantam homens. Mas vamos seguir isso só para ter ideia, né? Apresentam perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. Claro que quando uma pessoa vai entrar numa determinada função, numa obra do Senhor, que é a obra do Senhor, ele obviamente vai ter que ser apresentado ao fulano de tal, exerce tal atividade, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés designar que agora ele é ordenado por Deus e que é para as pessoas respeitarem a Josué. Apresenta-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo as suas palavras, sairão segundo a sua palavra, entrarão ele todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Quando Deus escolheu alguém, já estava escolhido. Aí eles tinham uma forma que Deus apoiava, uma forma de confirmação, feito umas pedras, Urim, o Tumim, né? Hoje não é mais necessário isso, mas Deus tem suas formas de trabalhar. Deus não muda, Deus é o mesmo. Agora, existem culturas diferentes e existem algumas práticas do Antigo Testamento que devido a algumas coisas que Deus designar, não precisa mais ser usado. E tem outras práticas que só o povo de Israel ainda hoje se utiliza, e nós, gentios, não. Mas é tudo organizado, assim. Então, interessante quando foi mostrado o sucessor e que foi apresentado para que as pessoas respeitassem a Josué. Então que essa palavra ela nos traz o quê? Que a liderança tem grande responsabilidade e que Deus, em algum momento, se a liderança ela não for justa, ela vai ser repreendida por Deus. E também uma responsabilidade dos membros ou do rebanho cooperarem com os líderes também para que o trabalho não seja pesado, que eles também serão cobrados por Deus, em trabalhar em harmonia. Então eu vejo Moisés preocupado em o povo não ficar desamparado. E Deus viu que aquilo era bom. Deus é soberano, é humilde e faz como lhe apraz.
Então que o Senhor possa nos abençoar. E você que puder deixar seu like para fortalecer o canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Se puder compartilhar, compartilhe. E até mais. Deus nos abençoe.